Quero saudar os meus amigos, irmãos e irmãs do Portal Escola Dominical com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus nos dá esta bênção de estarmos aqui reunidos para meditarmos na Tua Santa Palavra e mais uma análise e abordagem agora do terceiro trimestre deste ano de 2016. Estaremos meditando sobre o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda a criatura. Meus amados, os irmãos estão percebendo que não só em mim, mas vão ver nossos irmãos, estamos aqui agasalhados, uma noite fria aqui em São Paulo, mas eu tenho certeza que, como está o meu coração ardendo de vontade de meditar neste assunto, o coração de nossos irmãos também aqui está cheio do desejo de falar sobre a palavra de Deus. E contamos aqui, vou fazer uma brincadeira, mas todos os irmãos são fiéis, mas a fidelidade desses irmãos nesta noite superabundou, né? Nosso pastor José Serafim, é uma bênção estar o senhor aqui conosco. Obrigado, muito obrigado. Também agradeço a Deus pelo privilégio de participar de um trabalho de tamanha importância. Também saúdo nossos irmãos internautas. E é um assunto de interesse de toda a igreja, nosso, porque é um dos pilares, ou o pilar mais forte da igreja é a evangelização. Se não houver evangelização, não haverá conversão. Não havendo conversões, a igreja não subsiste. E a minha esperança, eu acredito piamente, que o Espírito Santo fará uso desta mensagem, desse trimestre, para trazer um avivamento a todos nós e evangelizarmos mais. Oxalá que nós coloquemos um objetivo de ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Já é uma grande vitória. E para ganhar almas, só evangelizando. E sobre evangelização, nós iremos discorrer um pouco nessa abordagem. E durante o trimestre discorreremos mais professores, alunos, toda a igreja, e oxalá que haja um avivamento, um despertamento, aquele que tem sido meio acomodado como eu até aqui, que nos despertemos para falar de Jesus para as pessoas que nos rodeiam e para aqueles que chegarem ao nosso alcance. Amém, pastor. Muito obrigado pela presença do amado irmão. Okay. E também conosco, evangelista Dr. Caramuru, também bem-vindo, um obrigado do Portal Escola Dominical pela sua presença mais uma vez. Eu que cumprimento, agradeço mais uma vez aos nossos amigos internautas e à PEP que tem mantido o Portal Escola Dominical, para, agradecendo a Deus, estarmos aqui participando de mais uma abordagem desse trimestre. Como disse o pastor José Serafim, é um trimestre dos mais importantes, porque é um trimestre temático. E nós vamos estudar sobre o desafio da evangelização. Eu gostei muito desse título, desafio, porque o que é um desafio? O desafio é um ato de provocar a se realizar algo que está normalmente além das nossas possibilidades. E a evangelização é um desafio. Se não fosse pela ordem de Jesus e pela assistência do Espírito Santo, a igreja nunca poderia evangelizar. E ela existe para evangelizar. E nós estamos evangelizando pouco, muito pouco. E que esse trimestre vem em boa hora para nos despertarmos e nos lembrarmos para quem existe a igreja. A igreja existe para duas coisas fundamentais: evangelizar os incrédulos e ensinar a palavra de Deus aos crentes. E lamentavelmente nós não temos visto isto na grande e esmagadora maioria das igrejas locais. Então vamos começar com uma pergunta para o nosso irmão Caramuru. Eu estava aqui a me lembrar, irmão Caramuru, que se nós olharmos hoje para o mundo, quem não ouviu falar de Jesus, né? Quem não ouviu? E eu lembrava de que um certo dia também me evangelizaram. Pela graça de Deus eu casei até com a evangelizadora, né? Deus me agraciou não só com o seu evangelho, mas
com a minha esposa, que até hoje está comigo, graças a Deus, e pretendemos estar juntos até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas num tempo onde o nome de Jesus é tão conhecido, a gente precisa ter um entendimento, pastor, o que é evangelho? O que é evangelizar, pastor? Evangelizar é o ato de pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas, daí porque o nosso subtítulo diz as boas novas, né? A palavra Evangelho, a palavra grega, boas, angelion, uma mensagem, as boas novas, as boas notícias. E essa palavra Evangelho é interessante porque quando Jesus chama a sua mensagem de Evangelho, o texto bíblico lá em Marcos 1:15, ele é bem claro, quando ele diz assim, 1:14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então ele mesmo chama a sua mensagem de Evangelho. E essa é uma expressão muito conhecida no mundo da época. Quando os imperadores romanos eles iam visitar alguma cidade, iam fazer alguma viagem, eles mandavam na frente o arauto, né, que era uma pessoa que ia avisar, né, um mensageiro que ia avisar que o rei estava vindo, que o imperador estava vindo, e para que as pessoas se preparassem para receber o imperador. E nós sabemos que desde o primeiro imperador romano, que era César Augusto, e Augusto quer dizer divino, então eles já consideravam o imperador um deus. Então eles tinham que se preparar para receber este Deus, e ele vinha, então vinha esse arauto, anunciava que estava para chegar o imperador, que eles deviam se preparar, e quando ele chegava, e antes que ele chegasse, ao mesmo tempo que se dizia que ele estava vindo, se dizia também, fazia assim uma espécie de marketing político naquele tempo, né? Dizia alguns atos que o imperador tinha feito, o que o imperador podia fazer, qual era a intenção dele de fazer naquela cidade, e até contavam até alguns milagres, algumas coisas, as divinas, que aquele imperador tinha feito, para preparar o povo. Quando ele chegava, então ele seria adorado, e as pessoas estariam ali preparadas para que ele também fizesse as benesses que ele tinha prometido, ou alguma coisa que ele já tinha feito antes. Então, quando Jesus fala que a mensagem dele é o Evangelho, a gente percebe isso. E é o que ele diz aqui, o tempo está cumprido. O que é o Evangelho? É a mensagem de dizer que a promessa da salvação do homem, que tinha sido feita lá, logo no pecado, tinha chegado. É o que Paulo diz em Gálatas 4:4. Né? E chegando e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nasceu de mulher, nasceu sobre a lei. Então o tempo do cumprimento da promessa do Messias tinha chegado. Aí depois ele diz assim, o reino de Deus está próximo. Assim como o imperador vinha, né, trazendo a majestade do reino, chegou o reino de Deus, chegou a oportunidade de nós nos submetermos a Deus, chegou o momento de Deus dominar novamente as nossas vidas e não o pecado. E aí Jesus dizia, arrependei-vos, porque é necessário que eu reconheça que sou pecador e que dependo deste rei, dependo não de supostos milagres ou benefícios de um homem como era o imperador romano, mas que eu dependo deste Deus que vai me salvar, que vai me colocar em comunhão com Ele, que vai me dar a vida eterna, mas para isso eu preciso me arrepender dos meus pecados e crede no Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Foi isso que Jesus veio. Ele veio como rei, trazendo a salvação e confirmando essa salvação com sinais, com prodígios, com maravilhas e prometendo nos levar para o céu. Isto é o Evangelho. Foi isso que Jesus pregou e isso que ele nos mandou pregar. Antes de subir aos céus, ele chamou seus discípulos e disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. O mesmo Evangelho que ele pregou, pregai o Evangelho a toda criatura, por todo o mundo. Realmente muito importante, né, pastor? Isso, o pastor comentou sobre o início da igreja, pastor Zé Serafim. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente ao longo da história, como o Evangelho foi pregado ao longo da história. Muito bem, irmão. Eu queria antes fazer uma
consideração sobre o significado do Evangelho, que o Dr. Calabrô já fez uma bela exposição, que Evangelho, a palavra significa boas novas. Essas boas novas, ela se aplica a cada época e em cada povo conforme suas necessidades, né? Porque Evangelho para o judeu, ainda Mateus explica bem, o Marcos, Jesus pregava o Evangelho do reino. O que o judeu esperava era a vinda do Messias, a vinda do reino. Então o Evangelho, as boas novas para o judeu, é que o Messias chegou. O reino de Deus estava entre eles, as boas novas do Evangelho. Se nós falarmos isso hoje para o brasileiro, que o Messias chegou, que chegou o Salvador, parece que não repercute muito, porque parece que já ficou uma coisa meia de judeu, né, que não é essa esperança do gentil. Mas o Evangelho é boa nova para a sociedade odierna, para a sociedade atual. É claro que ele é boas novas, talvez até com mais ênfase ainda. Quando levamos o Evangelho a alguém, quando levamos o Evangelho de Cristo, nós vamos dizer às pessoas que eles não precisam agora se preocupar de passar algum tempo no purgatório queimando, que eles não precisam passar por uma reencarnação e voltar aqui para pagar aquilo que nem sabe o que fez, e nem sabe quantas reencarnações ele passará. Mas é boa nova de salvação. Você pode ser salvo agora, no momento. Os teus pecados são completamente perdoados. Você é purificado dos seus pecados. Jesus já pagou. O purgatório que você esperava agora é feito pelo sangue de Cristo. Ele te expurga, te limpa, te purifica e te deixa em condições de que, quando partir desta vida, já vai direto para o paraíso de Deus, já vai gozar as delícias da presença de Deus. Não tem mais acerto nenhum para pagar, não precisa de reencarnação, não precisa de promessa, não precisa de religiosidade, precisa só crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador. Essa mensagem é de boas novas. A pergunta que o irmão me fez foi sobre o início da igreja e a evangelização, a obra que a igreja tem realizado. O início da igreja, Jesus fundou a sua igreja no capítulo 16 de Mateus, quando ele fez aquela reunião em Cesareia, e lá ele lançou a pedra fundamental da igreja. Primeiro ouvindo a confissão de Pedro, quando Pedro, respondendo em nome dos seus companheiros, disse: tu és o Cristo. Quer dizer, ele disse: vocês, não você, Pedro, mas vocês todos, o que vocês dizem que eu sou. Pode ler o texto, ver que está no plural, não no singular. Então Pedro respondeu representando seus companheiros: para os demais, Senhor, para as pessoas que não te conhecem bem, o Senhor é um profeta, quem sabe João Batista que ressuscitou, alguém assim, que já passou por aqui. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Nós sabemos que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, sobre esta pedra, sobre esta confissão, sobre essa convicção, eu fundarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja teve seu início na evangelização, anunciando ao mundo que o Salvador é vindo e que o homem pode ser salvo hoje, não dependendo da religiosidade, não dependendo dos deuses existentes na filosofia ou na mitologia geral, mas é uma salvação que a pessoa sente na alma, sente o gozo da comunhão com Deus. Você é salvo, é perdoado, é transformado. É isso que faz o Evangelho. No início, como o irmão me interrogou, não havia plena compreensão dos discípulos. Por isso eles se fecharam em Jerusalém. Parece que Jerusalém era o único alvo de se pregar o Evangelho. E Deus permitiu aquela perseguição horrível. Até a perseguição Deus permite, não é? Que nos acomodamos. Que está muito bom, Jesus salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, entrando dinheiro. Que está ótimo. Não está não. Vocês estão bem, mas estão milhares de gente indo para o inferno.
E se vocês não forem lá avisá-los, eu vou mandar uma tribulação para vocês. Aí veio, e eles correram. Mas cada um que fugia, parece que era uma tocha acesa, ele ia levando a mensagem. Eles podiam ir quietinho, né? Falei, eu vou fechar a boca porque a coisa está feia. Se descobrir que eu estou falando do Evangelho aqui, eles vão me pegar. Mas havia um fogo ardendo no coração deles, uma convicção, uma certeza, e um amor pelos perdidos, não é? E Atos dos Apóstolos destaca bem a missão de Filipe, que saiu, para onde ele passava, era como um raio de luz que ia iluminando o lugar. Chegou em Samaria, fez uma revolução em Samaria. O samaritano nunca tinha ouvido, ele já tinha ouvido de Jesus, já tinham tido algum contato, mas agora uma presença tão forte, eles nunca tinham sentido, porque Filipe pregava, Filipe lhes falava de Jesus. É uma boa instrução para nós que pregamos hoje o Evangelho. Ele não foi falar mal do governo romano, ele não foi falar da perseguição, ele não foi falar da crise, ele falava de Jesus. E o nome de Jesus revolucionou o lugar, porque os pecadores creram em Jesus. E é interessante que a mensagem gera poder, não é? Eu me lembro aí do Salmo 107, verso 20, se não me falha a memória. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Então os demônios, ouvindo aquela mensagem poderosa, eles saíam, bradando em altas vozes, saíam das pessoas. É isso mesmo? Isso mesmo. Isso. E enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Amém, é isso, pois é. Então, isso aconteceu lá em Samaria. Ele pregando, os demônios saíam bradando em alta voz, os doentes saravam, os paralíticos andavam. Esse é o Evangelho de Boas Novas. E que eu sinto, Deus sabe a angústia que eu sinto no meu coração. E tenho orado algumas madrugadas, pedindo a Deus que eu gostaria de ver uma mudança radical. Eu gostaria de ver a igreja fervendo com os dons espirituais, línguas estranhas repartidas entre o povo de Deus, língua vinda do céu, o dom de interpretação de língua, o dom de discernimento de espíritos, e vendo os doentes sarando, vendo os endemoniados sendo libertos. Será que no nossos cultos não entra ninguém oprimido? Será que não entra ninguém endemoniado? E por que entra e sai igual? Será que não está em nós o erro? Será que o Evangelho que pregamos é o Evangelho autêntico? É toda uma época de uma revisão dessas coisas. Então a história da igreja continua. Já tem 2000 anos, passou por um período difícil, que parece que a igreja não ia prevalecer. O Benjamin Scott, no seu livro Catacumba de Roma, ele faz uma bela ilustração. Ele diz que o Evangelho é igual ao fogo de Monturo. Quando os inimigos disseram, acabamos com eles, vencemos, o fogo que estava queimando por baixo. E quando ele explode com tanta força que ninguém mais o segura. E ele explodiu, graças a Deus. E está explodindo até hoje. Não pensemos que o Evangelho ele se resume só a nós aqui no nosso pedacinho, não. Ele está no mundo. No mundo todo tem homens de Deus e mulheres cheios do Espírito Santo pregando o Evangelho. E eu sei que tem milhares de almas sendo salvas. Que nós também acordemos e preguemos o Evangelho autêntico. Lembrando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu gostei muito que a lição 2 que nós vamos estudar diz que o primeiro evangelista foi Deus. Exatamente. Lá no Éden. É o primeiro que anuncia o Evangelho. É lá, Gênesis 3 e 15. Isso mesmo. Então, por isso que o Evangelho é o poder de Deus. É Deus quem começou a pregação do Evangelho. E nós estamos aqui apenas continuando. Depois ele pregou o Evangelho lá para Abraão. Não é? Está lá em Gálatas 3 e 5. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro Evangelho a Abraão, dizendo que todas as nações serão benditas em ti. Então o Evangelho foi Deus quem começou, por isso que ele garante. Aliás, eu estou falando isso, me permita, irmão. Claro, pastor. Eu estava num debate no programa Vejam Só, e o meu opositor, quando eu falei de Evangelho, ele falou, mas que Evangelho não existia nessa época?
Como não existe? O Evangelho é eterno. Ele sempre existiu. Deus pregou o Evangelho para Abraão. Como que não existiu o Evangelho? E é interessante que quando a última, aí já é uma só área, né? Mas a última vez acho que aparece a palavra evangelho na Bíblia, que lá no livro do Apocalipse é o evangelho eterno. É isso. Exatamente. Talvez as divisões, né? Evangelho do reino, Evangelho da salvação e Evangelho eterno. Quer dizer, boas novas para todos sempre. O irmão Caramuru citou que o Evangelho é o poder de Deus. Será que se pode limitar o poder de Deus? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho se há limites para o Evangelho. Qual o papel da igreja na evangelização? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, vamos estender nessa questão. Quem deve evangelizar? Será que são só os grupos de evangelismo da igreja? Também queria que o senhor falasse como deve ser essa evangelização, quando ela deve ocorrer e quem deve ser evangelizado. Bem, Jesus foi bem claro na grande comissão, né? A grande comissão é o nome que recebe a ordem que Jesus deu para evangelizar, que está nos 3 evangelhos sinóticos. Se você for ver lá em Mateus 28, 19, diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui é a grande comissão em Mateus. Em Marcos 16 e 15, foi o primeiro textuário que eu falei na minha escola dominical, com 4 anos de idade. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E em Lucas, está lá em Lucas 24, versículos 46 e 47. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais investidos de poder. Então, a gente vê a ordem de Jesus aí, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Para quem Jesus deu essa ordem? Para todos os discípulos. Se nós formos ver lá em Atos, quando ele também renova a grande comissão, ele diz assim: mas recebereis, 1:8 de Atos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles quem? Paulo diz que era quase 500 irmãos. Era a igreja toda. Não são só os obreiros? Não só são os obreiros, não só são os pastores. Não, foi para a igreja inteira. Então a igreja toda tem de evangelizar. Todos têm de evangelizar. Foi dito aqui. Os apóstolos lideravam a igreja em Jerusalém, então eles lideravam a evangelização, mas não eram só eles que evangelizavam. Quando eles foram dispersos, os crentes, está lá no capítulo 8 de Atos, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Quem foi que pregou o evangelho em Judéia, Samaria? Foram os outros crentes, justamente os que não eram obreiros. Alguém pode dizer: mas Filipe era diácono, mas tinha outros que a Bíblia nem diz o nome, que foram inclusive os primeiros que pregaram em Antioquia. A primeira igreja gentílica nasceu de crentes cujos nomes a Bíblia nem diz. Só diz que eles eram de Chipre e de Cirene e que pregaram. Então quem deve pregar? Todos. Foi dito aqui, os grupos de evangelismo. Departamento de evangelismo, não sou eu quem diz. Vão me achar radical, mas não fui eu que disse. Está no livro do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Ele diz que o fato da igreja ter um departamento de evangelismo é uma aberração. Por que não pode ter departamento de evangelismo? Pode, para coordenar o trabalho de evangelização. Mas não para evangelizar, como a gente vê hoje. Tem um grupo de evangelismo, só eles que evangelizam. O resto fica assistindo a culpa. Não é isso. A igreja não é isso. Todos devem evangelizar. Todos.
E a Bíblia é bem clara aqui nesse sentido. Toda a igreja deve evangelizar. Quem deve ser evangelizado? Toda criatura. Todas as pessoas devem ser evangelizadas. Quando devemos evangelizar? Jesus não disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura durante 1 ano, durante 2 anos. É para sempre, até que ele volte. E depois que a igreja subir, ainda vai ter gente que vai evangelizar. Aqui esse é assunto do pastor José Serafim. Mas a igreja, ela só para de evangelizar o dia que ela encontrar com Jesus, porque ela vai ser tirada da terra. E se ela não fosse tirada da terra, ela tinha que continuar evangelizando. Então quando? Até que Jesus volte. Ele não deu um prazo. Ele mandou que... E o apóstolo Paulo, que se tinha alguém na história da igreja que podia dizer: olha, eu já evangelizei bastante, não preciso mais evangelizar, já evangelizei e tal. Mas o que ele disse? Lá em 1 Coríntios 9,16: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Quando ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão, o que ele fazia? O que Paulo fazia na prisão? Estava descansando, pastor? Estava descansando, orando, reclamando. Não, o que ele estava fazendo? 28 de Atos, versículo 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E na carta aos Filipenses ele diz assim, capítulo 1, versículo 12: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Quer dizer, Paulo ficou evangelizando. Tinha escolta lá, todo dia vinha lá 4 quaternos de soldados, né? Eles faziam ali um rodízio ali, 6 horas. Parece que a jornada de trabalho dos soldados romanos era 6 horas, porque das 24 horas eram 4 quaternos, né? 4 soldados que faziam escolta. Aí eles rendiam, vinham outro. Paulo pregava naquelas 6 horas para aqueles 4, depois vinha pregar para os outros 4, e assim foi ganhando. Tanto que a igreja de Roma, que era uma igreja acomodada, que não pregava o evangelho, ficou com vergonha. Paulo preso está pregando, e eles começaram a pregar também, né? Então, para quem nós devemos pregar? Para todos. Quando? Até Jesus voltar. Quem deve pregar? Todos. E a mensagem do evangelho, para não me estender muito aqui, mas vejam bem que a mensagem do evangelho, ela envolve, a evangelização envolve 4 pontos. Vai ter uma lição que a gente vai falar bastante disso, mas só para a gente ver 4 pontos. Primeiro, a proclamação, o chamado querigma, pregando o reino de Deus, pregando o evangelho. Segundo, a ação social. A evangelização também envolve a ação social. Por quê? Porque Jesus pregou o evangelho, a gente leu lá em Marcos 1,15. Mas Pedro, na casa de Cornélio, ele disse assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o que é? Agora eu me esqueci aqui, Atos 10:38. Como Deus ungiu o Espírito Santo em virtude, o qual andou fazendo bem. Tinha uma bolsa dos pobres que acompanhava Jesus. Tinha um ladrão que cuidava dela, mas tinha uma bolsa dos pobres. Sobrava. Terceiro ponto: o evangelho tem que ter confirmação da palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Porque Pedro diz que andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. E lá em Lucas 9:11, é dito o seguinte: e sabendo a multidão,
os seguiu. E ele, que é Jesus, os recebeu. E falava-lhes do reino de Deus, o querigma, e sarava os que necessitavam de cura. A demonstração do poder, o dínamis. E por fim, nós temos o quarto elemento, que é o discipulado. Discipulado. Depois que Jesus pregava, depois que Jesus ajudava o necessitado, depois que Jesus curava ou expulsava demônios, ele ensinava. O que diz Lucas lá em Atos 1:1? Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca daquilo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, o Evangelho ele envolve essas 4 atividades: proclamação da palavra, querigma; ação social, o serviço, diaconia; a demonstração do poder, através de curas e expulsões de demônios, sinais, prodígios e maravilhas, que é a dínamis; e por quarto, o ensino, né? A didaquia, o ensino, o discipulado. Era isso que a igreja fazia, que Jesus fazia, e a igreja continuou a fazer, que nós temos de fazer hoje. Irmão, dá licença só fazer um complemento à bela exposição que o doutor Caramuru, dizendo que não foram só os apóstolos, mas os crentes anunciavam. Quando no dia de Pentecostes, que caiu o Espírito Santo e Pedro pregou aquela mensagem tão poderosa, estavam representadas 16 nações, e cada um deles levou o evangelho para onde foram. Por isso tinha o evangelho na ilha de Creta, que até hoje não se sabe quem fundou aquela igreja. Muito provavelmente foram os que estavam naquele dia de Pentecostes, lá tinha gente de Creta, e levaram a mensagem para lá. A igreja de Roma mesmo, que a gente estudou no trimestre passado. Mesma coisa. E o irmão já falou lá na cidade da primeira igreja de Antioquia. Assim, o evangelho foi levado por aquela gente simples, que ouviram as boas novas e foram levar o evangelho. Então, quem recebe tem a obrigação de espalhar. Não, porque o egoísmo é pecado. Olha isso. Então nós aprendemos que todos devemos pregar o evangelho. E eu estava aqui lembrando, nós estamos em época de Lava Jato, né? O que mais se fala hoje é Lava Jato. E eu estava imaginando aqui, se eu fosse abrir uma conta bancária, fosse fazer um depósito lá na minha conta bancária, e aparecesse como gerente um dos integrantes da Lava Jato. Será que eu ia deixar o meu dinheiro lá? Esse ensejo que eu estou falando, pastor B, como ganhador de almas. Como deve ser a vida desse o trabalho de um ganhador de almas. É verdade. Fala um pouquinho para vocês. Pregar o evangelho não é só com palavras, prega-se com a vida. Alguém filosofou dizendo: pregue sempre o evangelho, se necessário for até com palavras. Então a vida e os atos falam mais alto que as palavras. Nada constrói falar que o evangelho salva, se esse pregador não demonstra fruto de uma pessoa salva. Se a sua linguagem for igual à linguagem do mundo, se o seu procedimento em todas as áreas, de honestidade, de lealdade, pessoa em que se pode confiar, se ele não apresentar esses frutos, ele estraga com a vida aquilo que ele falou. Então, evangelizando no bairro que mora, no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, ou então cristão, aí mesmo calado ele está evangelizando, porque vai se ver a vida dessa pessoa, vai se ouvir as palavras dessa pessoa. Sabe, irmãos, me permite dizer que neste particular, muitos crentes, muitas vezes falhamos bastante. Numa roda de amigos, às vezes dando risada de piadas indecentes, participando de palavreados impróprios para o Filho de Deus, tendo atitudes que contrariam a mensagem do Evangelho. E lembremos-nos que somos tentados em todas estas áreas, mas preguemos o Evangelho com as palavras e principalmente com a nossa maneira de viver.
Lá no livro de Atos, me parece que no capítulo 5, se não me falha a memória, está escrito que os apóstolos, apesar de perseguidos pelas autoridades, mas ele era bem visto e caía na graça de todo o povo. O povo tinha por eles um apreço, porque eles conquistavam o amor do povo com a sua maneira santa de viver. Isso é uma maneira também de se pregar o Evangelho. Viver aquilo que prega. Porque quem fala aquilo que não vive, Jesus disse que é hipócrita. É um cego guiando o outro. Se um cego guia o outro, ambos caem na cova. Então, se Jesus me salvou, perdoou meus pecados, transformou minha vida, Ele colocou em mim do seu Espírito para viver agora como um verdadeiro representante de Cristo. Nas palavras, nas atitudes, na maneira de olhar, na maneira de falar. Em tudo está a forma de nós mostrarmos que aqueles que são alcançados pelo Evangelho têm uma vida diferente. E é interessante, como falou isso, que Paulo, que nas páginas do Novo Testamento, o maior evangelista, depois de Jesus, ele tinha essa condição. Ele diz assim, escrevendo lá em 1 Timóteo 1:15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então ele diz, olhem para mim, por isso que ele diz lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele diz, eu sou o maior dos pecadores, e Jesus me salvou. Olhem para mim, vocês vão ver que Jesus realmente me salvou. Agora tem muita gente aí que prega o Evangelho, mas não vive nada que ele prega, não é? E a gente tem muito cuidado hoje é um problema muito sério, não é? Não que nós sejamos contra, vai ter uma lição até que vai ser ministrada por quem entende disso aí, que é a evangelização na mídia, na era digital. É lógico que nós temos que usar a mídia, mas infelizmente tem muito pregador do Evangelho que se esconde na mídia, porque na mídia dá para editar. Por exemplo, aqui a gente está gravando aqui, depois o nosso presidente aqui vai editar, bonitinho, não é? Embora seja rústico aqui e tal, mas tem um pessoal que acha que porque é editado, põe Photoshop, põe coisa aqui, então ele passa a ser o homem perfeito, a mulher perfeita na mídia que evangeliza, e ele acha que a imagem da mídia o descompromete de ter uma vida real no Evangelho. E aí é que vem um escândalo. Porque mais dia, menos dia, se descobre quem é essa pessoa. Que não é aquela personagem, aquele mascarado, que é o hipócrita, né? A palavra hipócrita, hipocrités, em grego é o ator. Eles colocavam uma máscara. No teatro grego, eles colocavam uma máscara na frente e representavam aquilo que não era. Exato, porque não era, exatamente, eles colocavam a máscara justamente para dizer que não era a pessoa que estava falando. Então, muita gente se engana, e o diabo engana muita gente hoje, achando que você pode pregar à vontade e depois ter uma outra vida privada, escondida, né? Isso é muito triste. E muita gente hoje não está evangelizando. Por quê? Porque não tem uma vida condizente. Ele não pode dizer que é crente, porque se ele disser que é crente, ele desmonta ele escandaliza, né? Então esse é um problema muito sério que a gente tem vivido hoje. Eu até digo, pastor, que eles pensam que estão evangelizando, mas na verdade estão praticando um anti-evangelho. Exatamente. Seria melhor não falar. Eles estão escandalizando, eles não estão evangelizando, eles estão se tornando instrumento de escândalo. Exato. Irmãos, nós estamos falando sobre evangelização. E eu queria que o irmão Caramuru falasse um pouquinho sobre, às vezes, uma parte da igreja, né, que às vezes é deixada de lado. Não, eles ainda não estão na época, ainda não é tempo. Eu lembro da minha filhinha, a Emily, o que ela mais fala para mim é uma palavra chamada porquê. Deixa eu dar uma pergunta.
Por quê? Né? Jesus está no céu. Por quê? Então, por que o senhor falar sobre a evangelização das crianças? Será que elas também devem ser evangelizadas? E como? E como? Aí eu me lembro de um estudo bíblico aqui na igreja do Belenzinho, do saudoso pastor Padilha, Carlos Padilha de Siqueira, que partiu para o Senhor há 2 anos atrás, um dos grandes nomes do Ministério do Belém, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E eu lembro que ele, numa reunião de obreiros aqui, disse que foi perguntado por uma irmã chegou para o pastor Padilha e perguntou para ele: pastor Padilha, meu filhinho fez 1 ano de idade, quando eu devo começar a evangelizá-lo? E o pastor Padilha falou: a senhora já perdeu 1 ano. Né? A criança, ela deve ser evangelizada antes mesmo de nascer. Outro dia eu estava conversando com o pastor José Serafim, nós estávamos falando a respeito da comunicação com a criança antes de nascer, no ventre da mãe, que a mãe, ele já conhece, capta a própria, por isso que ele conhece a voz da mãe, né? Então, nada impede que já se ore pela criança, que já se fale de Jesus pela criança, porque ela já capta isso, antes mesmo dela nascer. E a criança, ela está na inocência, e quando ela nasce em inocência, portanto ela não tem pecado, mas ela tem a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, portanto ela inevitavelmente irá pecar. Então por isso a criança, ela deve ser evangelizada sim, ainda na inocência, porque quando ela vier a pecar, ela pecará inevitavelmente, ela já conhece o Evangelho e ela já pode ir aos pés de Jesus, pedir perdão e ser salva. Tanto que por isso que o diabo luta tanto hoje para tirar a inocência das crianças o mais tempo possível, o mais breve possível. Justamente por quê? Porque ela sabe que a evangelização, porque ela sabe que a criança vai pecar. E Jesus, infelizmente, nós estamos igual aos discípulos de Jesus. Um dia levaram as crianças para Jesus e os discípulos impediram as crianças de chegar. Jesus tem mais do que tratar com criança. E quando Jesus percebeu, a Bíblia diz que ele repreendeu os discípulos e disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E a Bíblia diz, tanto em Mateus quanto em Marcos quanto em Lucas, que as crianças vieram até ele impôs as mãos sobre as crianças, os abençoou, e só depois que abençoou as crianças é que ele saiu daquele lugar. Então nós temos que dar prioridade para as crianças. Eu lembro também do missionário Eurico Bergs, que tem saudosa memória. Um dia ele estava pregando, também eu me guardei muito bem disso, que ele estava pregando num lugar, fez o apelo e aceitou um homem e uma criança. E depois que ele veio as crianças, aí ele entregou a direção do culto para o pastor. Aí o pastor virou para o missionário Eurico Bergs e falou: hoje aceitou 1 alma e meia para Jesus, querendo dizer que a meia alma era criança. Aí na mesma hora o missionário Eurico se virou para ele e falou: o senhor tem razão, 1 alma e meia. O adulto, se tiver, tem meia vida para servir a Jesus, e a criança tem a vida inteira. Então as crianças, e infelizmente hoje em dia nós não cuidamos das crianças. Nós estamos entregando as nossas crianças para o diabo, para esta mídia diabólica, para os demônios animados, que não é desenho animado, é demônio animado. E hoje em dia nós estamos desprezando as crianças. Mas as crianças têm prioridade. A nossa Constituição diz que as crianças têm prioridade do direito à vida, à alimentação, à educação. Na igreja as crianças têm que ter a prioridade, é uma vida inteira. O saudoso pastor Valdir Nunes Bisser, que escreveu um manual de evangelismo, que é um primor, uma obra muito bem, ele sempre diz o seguinte: quando nós ganhamos uma criança para Jesus, nós estamos entregando para Jesus uma flor, uma flor viva. Quando nós ganhamos uma pessoa de idade para Jesus, nós estamos entregando para Jesus uma flor murcha, que tem pouco tempo de vida.
pouco pode fazer. Como será que Jesus fica mais contente? É lógico que Jesus fica contente com qualquer alma, mas ele vai ficar mais contente com uma vida inteira, É verdade. ou vai ficar contente com meia vida? O irmão estava falando, os irmãos sabem que eu sou o pai fresco aqui da equipe, né? Os irmãos já vasta experiência, né? Jeitinho todo de falar que é mais novinho. E eu estava lembrando que durante a adaptação as crianças passam por dificuldades, né? Ficam doentinhas, né? E assim por diante. E eu lembro que em casa a gente sempre costumava, em todo momento, clamar ao Senhor. E a Emily, ela foi aprendendo quem é Jesus. E às vezes ela passa por uma situação em que ela obtém alguma vitória, uma dorzinha que ela sentia, ela não sente mais, ela fala, obrigado Jesus. E certo dia ela estava fazendo um pouquinho de birra, né? E nós ali, filha, você não pode, papai e mamãe, você está deixando a gente chateada. E ela continuou. E uma hora a gente falou, filha, para com isso, Jesus não gosta. Irmãos, eu lembro que ela parou, olhou para a gente, ele não gosta? E eu senti que naquele momento minha filha estava passando a desenvolver o temor Uma compreensão sobre Jesus. né? Ela estava começando a perceber a diferença, que existe um Deus que cuida dela, né? E isso começa em casa, né, pastor? Os pais que não evangelizam os filhos, né? É o famoso filho de lar evangélico, né? Então acho que já nasceu salvo, já nasceu Eu não creio, como ele fala. Verdade. Esquecem que Deus tem filhos e não tem netos. Bom, Irmão, me permita acrescentar um pouquinho o que o irmão falou. É bom lembrar que a evangelização de crianças não se faz sermão para criança. Ah, sim. Né? Criança De forma não, apropriada. Linguagem adequada. criança não entende nada do grego, nem do português mesmo, né? Então se usa as palavrinhas deles, né? A forma deles entenderem, se possível até com alguma ilustração, para que eles entendam melhor. Papai, eles já sabem quem é o papai. É mostrar para eles que Deus é o papai principal, né? Que cuida do papai dele, da mamãe dele, e cuida dele também. E ensina para ele que esse papai, assim como o seu papai o ouve e o ama, o papai do céu com mais força ainda. Que o papai do céu, apesar dele não ver, mas ele existe e ele escuta quando a criança pede. Então essa forma de fazer a criança entender sobre Deus e o amor de Deus e começar a confiar em Deus, com muita razão diz o Salomão em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviar. Eu gosto desse texto e já comentei muitas vezes que Salomão não usou aí um advérbio de dúvida. Ensina a criança e muito provavelmente ela não se desviará. Ensina a criança, eu acredito que ela não se desviará. Possivelmente não se desviará, seria um advérbio de dúvida, não é? Mas ele garantiu, e não se desviará dele. E eu já ouvi testemunho de pessoas que nasceram no lar cristão, se desviaram, foram para o mundo, mas um dia aquela mensagem que eu vi quando era criança, que estão no seu subconsciente, aflora. E ela vem para Jesus. E como já disse o Dr. Calaburu, a criança mesmo no ventre da mãe, ela já ouve, já entende as palavras. Veja que já tem criança que já nasce revoltada, porque ela já é rejeitada no ventre materno. Ela não é bem aceita. E ela já sente aquela rejeição. E ela já vai ser uma pessoa complexada a vida toda, porque foi rejeitada pelos seus pais. Quando ela é amada, recebida com carinho, com amor, ela já nasce sabendo que é aceita, que é amada e será uma pessoa bem-sucedida na vida. Portanto, a evangelização para a criança é primordial. E eu fico muito chateado com o desprezo que a igreja dá à criança, porque veja bem, o diabo luta para dominar as crianças. Lenin, o líder da Revolução Russa, ele dizia: me dê as crianças e em 4 anos eu transformo a sociedade comunista. É verdade, muito inteligente, por sinal. É isso mesmo. Se a gente for ver na Alemanha nazista, os últimos 2 meses que a Alemanha resistiu na guerra, já totalmente destroçada, mas não se invadia Berlim, não se conseguia
derrotar Hitler. Por quê? Porque era a juventude hitlerista, eram crianças de 10 anos, 12 anos no máximo, que estavam ali morrendo pelo Führer, porque elas tinham sido doutrinadas, ensinadas para isso. Para isso. E até hoje os árabes fazem isso. Até hoje os muçulmanos estão fazendo isso. Ensinam a guerrear. Exatamente, desde pequenininho. Então, e a igreja? Não cuida das suas crianças. E é isso que estava fazendo o PT aqui, ensinando crianças a odiar a burguesia, já espalhando Todo o ódio. sistema educacional foi montado para isso. Montado dentro desse sistema. Então, se o diabo usa tantas crianças, investe tanto neles, por que nós vamos desprezar? E aqui me faz lembrar, irmão, a minha adolescência na igreja. A criança estava sentada, alguém dizia, levanta um que é para adulto. A criança levantava, ficava em pezinho aí. Aí lá fora, dizia lá, entra que tem que ficar dentro da igreja. A criança entrava, cala a boca aqui, não pode conversar. Então não tinha lugar para a criança. A criança era repudiada. Talvez seja um dos grandes motivos de muitos filhos de crentes estar lá no mundão hoje. Exatamente. Porque não tinha lugar para eles na igreja. Pelo menos nesse particular, parece que houve um progresso. As crianças têm um lugar, tem alguém que cuida deles, aprendem a cantar hinos. Mas eu ouvi de alguém falar sobre uma criança, aqui no Belém, que estava sentadinha aí ouvindo um companheiro nosso pregar, e ela falou assim, eu não gosto quando esse pastor prega, eu não compreendo nada que ele fala. É que a pessoa preocupada em falar muita filosofia, falar muito bem, esquecendo que tem gente simples, que tem criança, que está entendendo. Mas é tão bom quando o pregador é cheio do Espírito Santo, ele prega para o doutor e prega para o idoso, prega para o adulto e prega para a criança. A linguagem dele é compreensível. Inclusive, quem que é? É o Spurgeon, Charles Spurgeon. Ele diz que se você... Ele diz assim, ele disse num sermão, num livro dele, Pescadores de Crianças. Ele diz que quer saber se alguém é um bom pregador? Depois que ele pregar, pergunte a uma criança se ele entendeu. Se a criança entendeu, nós tivemos um grande pregador. É verdade. Então essa lição nova promete, né? Amém. E eu hoje estava pensando, estamos em menor número, né? Vamos acabar a aula até mais cedo. Mas eu estou olhando aqui para o relógio. Meus dois faladores. Graças a Deus, dá uma vez, irmão. Pastor, eu sei que esse assunto é bastante longo, tem muita coisa que nós podemos falar, mas eu queria que o senhor sintetizasse um pouquinho para falar sobre a evangelização em alguns grupos que estão até mesmo à margem da sociedade. Homossexuais, presos, né? E assim por diante. Como deve ser feita, drogados, como deve ser feita essa evangelização? Olha, irmão, esse é um trabalho muito importante, necessário, mas Deus levanta pessoas especializadas nessa área. Eu não me sinto capaz de fazer esse tipo de pessoa, porque eu não entendo a linguagem deles, nem vou entender a minha. Nós vivemos em mundos diferentes. Mas tem alguém que se especializou nessa área, tem alguém que entende bem, alguém que já foi militar, alguém que já veio dessa vida, eles têm mais facilidade. Olha, eu acredito que evangelizar um efeminado comprovado é difícil, precisa ter um dom de Deus especial para evangelizar essa pessoa. Evangelizar um drogado, evangelizar um alcoólatra, ou pessoas que estão realmente à margem da lei, um criminoso, um bandido. Eu estava vendo ontem, assistindo uma entrevista de uma jornalista com o companheiro daquele Escobar. Eu sempre dizia com o maior cinismo que matou 300 pessoas, que ele gosta de matar. Eles falam em espanhol, castelhano, me gusto de matar, ele gosta de matar. E tem várias casas para cada dia ficar em uma casa diferente, para não ser achado pela polícia. Então parece que a gente está insensível, basicamente está cauterizada, mas pode ser evangelizada. Então é necessário alguém que tenha primeiro amor por eles, que não os odeie, apesar da sua vida cruel com a sociedade, mas que tenha amor por eles e que possa ter a linguagem deles, uma linguagem teológica, técnica. Para eles não funciona, tem que ser a linguagem
própria. Eu ouvi alguém dizer, irmão, se isso é verdade, eu não assino, mas alguém me contou, e eu vendo por preço de fatura, que tinha um elemento aqui na igreja de Belém, sentado num dos cultos, e esse indivíduo era um dependente químico. E o pregador pregou dizendo que Jesus liberta das drogas, que Jesus liberta do alcoolismo. E ele ouviu aquilo. E ele saiu e foi lá para o seu lugar, seu habitat. E ele sozinho disse que ele orou a Deus com a linguagem dele, porque ele também não tem uma linguagem nossa, não é? Então ele falou para Deus, o cara lá de cima, eu escutei aquele cara que eu estava lá na igreja falando, que você pinta numa de quebrar esse barato, tirar a gente desse negócio. Se isso é verdade, quebra a minha aí, porque está ruim a coisa. E dormiu. E quando acordou, ele vomitou muito, muito, e nunca mais provou a droga. Deus entendeu a linguagem dele. Então está aí a evangelização desse grupo de pessoas marginalizadas, que Jesus quer levá-los para o céu também. Jesus morreu por eles e os ama tanto quanto ama um cidadão de bem, um cidadão útil à sociedade. O sangue de Jesus purifica tanto o cidadão honrado de bem, como purifica o mais inveterado criminoso. Mas a mensagem mais simples do Evangelho, irmão, que eu acredito, é dizer: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma a tua vida. Estava lembrando um banner que nós colocávamos aqui, não sei se você se lembra. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e leva para o céu. Amém. É a minha mensagem autêntica do Evangelho. E eu só complementando aí, como falou muito bem isso, é preciso, saudoso, hoje eu estou falando do saudoso. O saudoso pastor Severino Pedro da Silva, ele escreveu um livro sobre evangelismo, que era o título assim, Essa Maria. Essa Maria. E ele colocava assim, que é a ordem de Jesus, né? E semeia-se testemunhas entre Jerusalém, Judéia e Samaria. E ele interpretava esse Samaria. O que era Samaria para os judeus? Era os marginalizados, o relé, aqueles que não se tinham contato, aqueles que não se podiam, os odiados. E ele disse, mas tem que salvar. Então ele disse que Samaria representa justamente esses setores marginalizados da sociedade. Muito bem colocado. E além de tudo isso, quer dizer, são pessoas que têm que ser treinadas para isso, preparadas para isso. Não é qualquer um que evangeliza num presídio, não é qualquer um que evangeliza num hospital, não é qualquer um que vai evangelizar na Cracolândia. Tem que ser pessoas que estejam treinadas, preparadas. Por isso que existe a capelania, né? Preparadas espiritualmente e culturalmente, porque há uma necessidade dessa preparação. Agora, é preciso também que a igreja se prepare para receber os evangelizados. Aí que é o mais... Esse é o grande... Porque a gente hoje até tem pessoas que Jesus levanta, que se preparam. Nós temos aqui o setor de capelania, o pastor Agostinho Gomes, que tem sido um grande homem de Deus nesse trabalho, trabalhando no Brasil inteiro, preparando muita gente para a capelania, muitas outras organizações. Mas o problema é que quando o travesti aceita Jesus, tem que vir para a igreja. E aqui na igreja ele não é recebido. É verdade. Aqui na igreja ele é discriminado. Porque veja bem, quando eu falo de um travesti, ele aceitou Jesus, mas ele está com silicone, ele está com trejeitos, e muitas vezes algumas coisas são irreversíveis, ele não vai poder mudar. Mas ele está salvo agora. E ele tem que ser acolhido. Posso contar uma experiência que eu tive nessa área? Irmão, sabe que eu tenho uma aversão. Fazer o que eu tenho, né? Eu não sou homofóbico, mas me sinto mal com uma pessoa com esses trajetos. Eu fui numa certa igreja em um outro estado do Brasil, não vou falar o estado para... Questão ética. Mas eu fui em uma certa igreja e fiquei lá, acho que uns 2 ou 3 dias, fazendo um trabalho de estudo bíblico. E tinha um elemento, um rapaz na igreja com todo trajeto de efeminado, aquele que desmanhecando, falando daquele jeito esquisito e tal.
Aí alguém queria tirar fotografia comigo, alguém, pastor, posso tirar fotografia com o senhor, ou um grupo de jovens? Aí pastor, eu também quero, pode, irmão. Eu vinha lá e ele deitava no meu ombro, cara, aí eu falei, meu Deus, que negócio esquisito desse daí. Isso aí é pulando pelo meio da igreja, aquele jeito afeminado. E eu me senti mal com aquilo. Aí eu cheguei num irmão, amigo meu, né, de lá, falei, irmão, que comprou desse rapaz aí? Não estou entendendo. Aí ele me explicou, olha, irmão, esse rapaz, ele era um dos cabeleireiros mais famosos aqui da cidade. Ele era muito rico, ganhava muito dinheiro. Porque só os efeminados, só os que procuravam o salão dele. Mas um dia alguém falou de Jesus para ele, ele aceitou Jesus. Aí ele começou, deixou a vida de homossexual, abandonou a prática e começou a falar de Jesus. Aí todos os seus companheiros abandonaram o salão, ninguém mais frequenta o salão dele. E ele começou a passar necessidade, ficou pobre. E uma noite, o seu dia não tinha nada para comer em casa, não tinha dinheiro nenhum, nada. E ele orou, ele sentou numa cadeira e falou, Jesus, senta na outra que eu quero conversar com o Senhor. E começou a falar, quando eu estava naquela vida de pecado que o Senhor odeia, eu comia bem, eu tinha dinheiro para frequentar melhores restaurantes, eu tinha uma vida social. Agora, Senhor, eu não tenho comida, eu estou passando fome, agora que eu te aceitei. O que o Senhor pode fazer por mim? Eu vou ficar assim. E passou a noite toda nesse clamor. De manhã alguém chamou. Aí quando atenderam, meu irmão fulano, Deus me mandou aqui te dar um cartão de crédito com R$1.000 de limite. Deus mandou, irmão, está aqui o cartão. E deu a senha, deu tudo para ele. E ele foi, fez uma compra, né, de alimentos. Aí foi comprar alguma roupa, que eu também já estava. E entrou numa loja, dá-se de costume, com roupa mais apropriada para feminado. E escolheu a roupa, quando foi passar, o cartão não passava. O cartão era rejeitado. Como? Você tem R$1.000 de crédito? Eu não gastei isso, por quê? Aí saiu de lá e foi numa outra loja comprar roupa normal, de um homem, cidadão normal. Passou o cartão normalmente. Então você vê que Deus já estava cuidando dele. Apesar do seu trajeto de feminado, apesar da sua forma ainda que condena, às nossas horas está condenada, mas Deus o entendeu. E pode ser um vaso de bênção na mão de Deus aí. Os irmãos estavam aí falando sobre este assunto, eu estava me lembrando dos discípulos, né? Conheciam a Jesus, receberam a Jesus, mas ainda estavam em processo de conversão. Mas nós somos sempre assim, irmão. Nós temos que entender isso também, né? E, irmão Caramuru, falando agora sobre outros grupos, né, da sociedade que também precisam ser evangelizados. A gente sabe que o Evangelho, como o nosso pastor falou, são boas novas. Eu creio que o Evangelho ele sempre vai produzir bons frutos, até para aqueles que o negam. Então, aquele marido que bebia muito, que maltratava a esposa, quando você evangeliza ele pode não se converter, mas alguma influência a palavra do Senhor vai ter na vida dele para o bem, né? E falando a gente sobre grupos de uma cultura, né, mais completa, mais agraciada pela sociedade, como grupos acadêmicos, né, pessoas tão cultas, conhecem, né, muito sobre a história, sobre a ciência, sobre a tecnologia. São grupos com uma certa dificuldade de evangelização, como os políticos, por exemplo. Quem dirá falar de outros grupos religiosos, né? Quer só falar um pouquinho sobre isso? Também precisam ser evangelizados. E é preciso haver gente treinada e preparada para isso. É muito triste, nós vemos hoje as pessoas dizendo que na universidade, algumas estatísticas mostram que na universidade, os crentes que chegam à universidade, 1/3 se desviam. E aí começam a dizer, não estude para não desviar. Né? Não é o estudo que desvia, é porque a pessoa não foi preparada. Sim, só isso. Ela não, simplesmente, em vez dela influenciar e evangelizar e ganhar os universitários para Cristo, ela acaba se desviando, sendo influenciada. Por quê? Porque não há devida preparação. E nós precisamos, né? Existe hoje uma mentira que o diabo colocou na cabeça da igreja, de que o cientista não pode ser crente e o crente não pode ser cientista. É verdade. E a gente entrega a universidade para o diabo. Então nós temos que evangelizar. Como? Pegamos os nossos jovens,
dos nossos adolescentes, que eles sejam formados e arraigados na palavra de Deus, para que quando eles entrarem lá, eles evangelizem. Porque a evangelização na universidade, ela tem que ser feita pelos alunos, pelos funcionários e pelos professores crentes. Porque a universidade ela é um grupo ali à parte. Não dá para eu pegar a igreja e fazer um culto ao ar livre no campus da universidade. É o evangelismo pessoal, depois com formação de grupos, como tem a Associação Bíblica, a Aliança Bíblica Universitária, a ABU, não é? E que vão fazer esse trabalho, não é? Então nós temos que preparar os nossos jovens, os nossos adolescentes, para que eles, quando entrarem na universidade, eles saibam que eles estão entrando lá, não só para estudar, mas para ganhar almas para Jesus. Mas para isso eles precisam ter um preparo, ter um conhecimento da palavra. Para isso a igreja precisa fazer um background com eles, para que quando eles forem lá aprender aquelas teorias, aquelas coisas, eles possam vir e nós possamos dar elementos para que eles mostrem biblicamente, porque a verdadeira ciência sempre confirma a palavra de Deus, a falsa ciência não. Com relação aos políticos, então, irmãos, nós estamos aí em época de Lava Jato. Nós estamos aí com a maior corrupção da história da humanidade. E por quê? E muitos crentes, que se dizem crentes, como um certo presidente afastado da Câmara dos Deputados, só escandalizando. Por que o mundo político é desse? Porque a política é do cão, a política não é do cão, nós estudamos no trimestre passado. É porque os políticos não são evangelizados. Os crentes que entram na política vão lá e se corrompem, em vez de falar do evangelho. Dão mau testemunho. Dão mau testemunho. E nós também não pregamos para os políticos, nós também não levamos a mensagem do evangelho, porque eles precisam ser evangelizados. Veja aí, Paulo foi falar com o procônsul Sérgio Paulo. Foi falar do evangelho para o procônsul. Quem era o procônsul? O procônsul era o representante de César. Era uma espécie de governador. Paulo pregou para Agripa. Para o rei Agripa. Paulo pregou para Félix. Félix querendo uma propina para ele. Querendo uma propina dele. E toda vez que chamava Paulo para conversar, esperando que Paulo fosse oferecer uma propina, Paulo pregava o evangelho. Isso mesmo. Não é? Então, é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que pregar o evangelho. Não ficar pedindo favor para político. Né? Nós estamos agora, vai ter eleição municipal, não é para pedir o telhado da igreja, não é para pedir ônibus para o vereador, é para falar de Jesus para ele. Falar que ele precisa ser salvo e que ele tem uma missão, que é fazer o bem comum. Então é isso que nós devemos fazer. Agora, para isso a gente tem que estar preparado. Agora, como é que uma igreja vai falar para o político de Jesus, falar para o prefeito, para o vereador, para o governador, para o presidente, se a igreja não colabora em nada para o bem-estar da sociedade, se a igreja não contribui com nenhuma política pública? Que moral a gente tem para chegar para falar de Jesus? Nenhum. Então, é preciso que nós entendamos isso. Eu nunca, do que o pastor, esse não morreu ainda não, vamos falar um vivo, né? Missionário José Satírio, que fez agora 41 anos de missão lá na Colômbia. Hoje um homem respeitadíssimo. Eu sou testemunha, porque quando eu fui à Colômbia, eu estava numa cidade, a gente ia para a cidade dele. Quando chegamos no aeroporto, estava eu, o pastor Pereira, que é o pastor aqui do bairro aqui de Itaquera, todo mundo conhece Itaquera por causa do estado de Corinthians, né? Itaquera, estava eu, o pastor Pereira, o pastor Paulo Silva de Suzano e o pastor Satírio. E a gente entrou no aeroporto. Quando a gente entrou no aeroporto, já apareceram 3 policiais lá. Aí a gente falou, o que será que aconteceu aqui? Aí chegaram, pastor Satírio, o senhor aqui, o que é, o senhor quer? Não, eu vou pegar um avião. Já levaram o homem lá para a sala VIP. E ele falou, mas esses irmãos estão com a gente. Aí eu fui pela primeira vez na minha vida, fui para uma sala VIP, não é? Já pediram para pegar a passagem, o documento. Ficamos lá na sala VIP, daqui a pouco já trouxeram tudo feito, o despacho de bagagem aqui, tudo. Por quê? Porque o pastor Satírio é uma pessoa reconhecida. Mas por que
fechava com o governador. Não, porque ele pregou o evangelho. Quando ele começou a pregar, todo dia, no final do programa de rádio dele, ele conta. Vamos orar pelo nosso governador, pelas nossas autoridades. E quando a igreja romana quis persegui-lo e chegou para o governador e disse que tinha que tirá-lo de lá, o governador falou assim: eu não posso fazer isso por um homem que nem me conhece e todo dia ora por mim. Não é? Então, foi assim que ele foi evangelizando e até ganhou depois o governador para Jesus. Então, assim é que nós devemos fazer, irmãos. Preparar e treinar e não deixar. Porque ficam falando, universidade é do diabo, política é do diabo. É lógico, a igreja entregou na mão do diabo. Aliás, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar. Dando todo, né? Eu estava sentado um dia na escola dominical, aqui na classe, e um irmão diz assim, na classe: irmão, eu queria evangelizar o meu médico, mas queria ter conhecimento que o pastor Serafim tem, para evangelizar o meu médico. Irmão, o senhor não precisa do meu conhecimento, não, para evangelizar o médico. Porque o senhor não vai discutir assunto científico com ele, o senhor não vai falar nada de medicina com ele. Fala para ele que Jesus o ama, Jesus salva e transforma a vida dele. Ele vai entender, e o senhor sabe falar muito bem. Não precisa mais nada do que isso. Lembrando que o irmão Carlos estava falando, mas hoje está acontecendo o contrário. O político ímpio, ele vai no púlpito para evangelizar. Exatamente. Vamos deixar esse assunto para outra hora, mas infelizmente é o que nós temos visto muito, né? É verdade. Meus amados, para nós encerrarmos a nossa aula, tem uma última pergunta. E nada mais do que falar para um especialista em família, né, pastor? Exato. Evangelização na família. Tem evangelização na família, pastor? Tem, deve ter, precisa ter evangelização na família. É o grupo mais difícil de evangelizar, é a família. Porque você evangeliza alguém que não te conhece, fica só as palavras. Mas na família fica a tua personalidade. Eles conhecem o teu proceder. Ninguém pensa que o filho, que o neto, que o cunhado, que os primos não olham a vida do pastor ou do crente da família. Olha e olha muito. Então é aí que se evangeliza, falando menos e vivendo mais. Eu dei uma olhadinha na lição, e é um assunto que eu tenho usado muito nos meus encontros de casais. O apóstolo Pedro ensina a mulher como ganhar o marido para Cristo. Se todo dia o marido levantar e falar: você está dizendo que você vai para o inferno, você está perdido, você é um pecador, vai irritando tanto ele, daqui a pouco ele se pede divórcio. Ela me manda para o inferno todo dia, eu não vou mais ver com ela. Mas ele ensina a ganhar em silêncio. Olha que método, né? Ganha em silêncio, com a sua maneira casta e honesta de viver. É assim que ela ganha o marido para Jesus. Ou às vezes nós queremos ser santo demais na nossa família e escandalizar. Quantos jovens se escandalizaram porque os pais quis ser excessivamente santos? Quando na igreja não podia ter televisão, o jovem já ganhando seu dinheiro, mas morando com os pais, queria comprar televisão, os pais jogavam a televisão para a rua, faziam um escândalo, quebravam a televisão, quebravam o rádio. Aí, se ser crente é ser isso, eu não quero ser crente. Se ser crente tem que fazer assim, eu não quero ser crente. Então ele podia falar: não, eu sou crente, eu vou para o céu. Vai para o céu desse jeito. Então tem coisa que acontece na nossa casa, às vezes, que nós não gostaríamos que acontecesse, mas às vezes o falar não vai surtir efeito. Aí é melhor orar, porque a família vai ver o proceder desse crente, quando ele sabe se calar, e quando a sua palavra é doce, quando a sua palavra é de conciliação, quando a sua palavra é de amor. Quando tem que fazer queixa, faça com Jesus, porque para Jesus você pode se queixar à vontade, que ele não fica bravo. Como ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Nem todos têm condição, às vezes, de um lugar na casa que pode orar, mas de madrugada está todo mundo dormindo, dá para orar. Aí derrama perante o Senhor a sua queixa, aquilo que você não está contente,
Sabe uma oração que eu costumo fazer quando eu oro por algum dos meus familiares? Eu falo, Senhor, fala o Senhor no coração dessa pessoa, porque a tua palavra é mais forte que a minha. Eu não posso atingir o coração, eu só atinjo o ouvido. Mas o Senhor vai no recôndito mais profundo, no âmago mais recôndito, vai lá no fundo. E Ele fala de tal forma que é inquestionável a sua palavra. Então, na família se evangeliza com a vida e com a oração. Quando alguém que está formando família, tem filhos pequenos ainda, que ainda está sob o seu controle, aí ele ensina, faz culto doméstico, ensina a criança a ler a Bíblia, tenha paciência de quando a criança está gaguejando, tenha paciência de ouvir, deixa ele ler. Se você escolhe um texto simples para ele ler, isso está evangelizando a família, é uma forma de evangelizar. E eu costumo dizer muito nos meus encontros de casais, ou quando eu falo trabalho para a família, e pode servir agora também para nossos internautas, e servirá durante as nossas aulas, eu pego um exemplo de Joquebede, e eu pergunto, é mais difícil criar filho hoje ou no dia de Joquebede? O dia de Joquebede era mais difícil, porque a ordem, o decreto de Faraó era que matasse os meninos. E como que o pai vai criar, os pais vão criar um filho que a lei manda matar quando nasce? Quando ele está mais grandinho, que os pais esconderem, ele começa já a ser engraçadinho, a sorrir, a aprender a falar, ele ia ser descoberto e ia ser morto, e a dor ia ser maior. A Bíblia não fala, mas eu acredito que Joquebede orou. E Deus lhe deu direção. E ela fez um cestinho de vime, betumou por dentro e por fora. Creio que ela pôs um travesseirinho para a criança ficar mais confortável. E ela não jogou na água do rio. Alguém fala, e as águas do rio rolavam e levavam o barquinho. Isso é poesia, isso é conversa. Ela pôs o barquinho no junco, próximo à margem do rio. E Deus dirigiu o resto, nós já conhecemos. Aí eu costumo dizer, irmã, é tão bonitinho pegar um nenê, depois que amamentou, depois que alimentou a criança, limpou, fez higiene, dá-lhe um beijinho e põe ele no seu bercinho, ele dorme gostoso. Como é bonito aquele sono inocente da criança. Mas não esqueça, ele vai crescer, irmã. Ele vai criar asinhas. E daqui a pouco ele bate asas. Ele vai sair de debaixo da tua asa, vai voar. Mas faça um cestinho para ele, não divine, mas do ensino sistemático da palavra de Deus e da tua oração. E depois que você preparou esse barquinho dele e ora por ele, pode soltar que a água do Nilo não leva o teu filho. Ele vai te dar alegria. Teu filho não vai ser um drogado, não vai ser um ébrio, não vai ser um efeminado, teu filho vai te dar alegria. Aí lembra do Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Que bênção, né, pastor? E lembrando que a evangelização da família é tão difícil que a gente tem o exemplo de Jesus. Um dos motivos porque Jesus ficou 40 dias depois de ressuscitar aqui na terra foi salvar a família. Ganhar a família. Porque Maria descreu. Os irmãos não criam nele. Depois que Paulo disse que ele apareceu a Tiago, e foi ali, que, dessa aparição dele ressuscito com Tiago, que veio a salvação da família. E com Maria, ele entregou Maria a João, lá na cruz, e Maria certamente ouviu o centurião dizer, verdadeiramente este homem era justo. Aí ela lembra, né, daquilo que Simeão tinha profetizado, e ela então ali reconhece que Jesus era realmente o Filho de Deus, que aquilo que ela tinha ouvido do anjo era verdade, né, porque não batia nada com o que ela imaginava, naquele imaginário. E aí nós encontramos no dia de Pentecostes a família de Jesus sendo batizada com o Espírito Santo. Ela estava salva. Não foi fácil para Jesus salvar a sua própria família. De Jesus, né? A família de Jesus. Então, se não foi fácil para Jesus, não é fácil para nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte.
Meus irmãos, gostaria de agradecer a presença dos irmãos. As horas já estão passadas. Teremos 13 lições para continuar esta nossa conversa, né? Doutor Gardão Caramuru, Pastor Serafim. Amém. Dizer para os irmãos que eu confesso que no início, quando eu soube desse tema, eu até conversei com o Caramuru, 13 lições sobre evangelização. Será que não é muito tempo? Mas, irmãos, depois de nós estudarmos um pouquinho, depois dessa nossa abordagem, nós vamos ver que nós temos muito que aprender, não é? Que não fique só na cabeça, passe para a prática. Para a prática, né, pastor? E, irmãos, esse trabalho aqui, ele é para o Senhor e para que os irmãos usufruam. As aulas vão estar postadas querendo Deus, os esboços, o portal Escola Dominical. É um trabalho para o reino de Deus. Usufrua, divulgue. Aqueles que podem ajudar, ajudem em coração, ajudem nos abençoando de outras formas, mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Obrigado pela fidelidade dos irmãos, obrigado pelos comentários, né, pastor? Ficamos muito felizes quando os irmãos perguntam, quando os irmãos comentam. Nos perdoem pelos problemas que ainda temos no portal Escola Dominical, né? Nós lutamos para que seja um portal com a máxima tecnologia, que tudo funcione perfeitamente, mas fazemos com o que nós temos nas mãos, né? Com um probleminha aqui, outro probleminha ali, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus nos abençoe em mais um Evangelho e que nós, ao final dessas 13 lições, vençamos este desafio contra o mal, evangelizando e proclamando o reino de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Amém.